Acho que vamos ter uma semana que o STF não teve o protagonismo de antes. Então, não vamos priorizar isso, vamos falar realmente da decisão do governo Trump, um dia depois da visita de Flávio Bolsonaro, né? E, acima de tudo, acho que não chega a ser algo surpreendente, digamos assim, mas a reação da esquerda e de parte do sistema, né? É realmente uma coisa espantosa. Como o PCC tem advogados espalhados por tudo que é canto, né, no Brasil. Impressionante. A gente consegue entender quando a gente lembra que tem um faturamento de dezenas de bilhões de dólares, chega a movimentar algo ali em torno de 4% do PIB, segundo algumas estimativas, irriga os cofres de muitos bancos e fintechs. Enfim, são muitos interesses em jogo. Então, a gente está vendo aí a turma sair com a cartada ridícula, né, de soberania nacional, blá, blá, blá. E, na prática, estão querendo defender o crime organizado no Brasil. Não tem outra interpretação. Tivemos a visita do Flávio Bolsonaro ao Trump, depois ao Rubio, Landau. Golaço. Analisei dessa forma desde o começo, mas vi o Rafael Fontana, que já admitiu, né, que ele cometeu esse erro, afirmando lá, e ele é um jornalista sério, acho que eu li o Chernobyl dele, aliás, um livro muito bom, dizendo que era falsa a foto não do Flávio, a outra, do Eduardo, Paulo Figueiredo e Flávio com o Trump. E eu realmente fiquei chocado, falei, não é possível, já tinha recebido antes umas análises, né, de Sherlock Holmes, não, a sombra... Eu tinha ignorado que isso não era... Desculpa, não era foco, não era relevante. Quando eu vi o Rafael Fontana afirmando que era, né, eu fiquei realmente chocado. Falei, não é possível que faria um negócio desse. E comentei, aí pronto. Né, veio a turma toda em cima de mim, tá tudo certo, aqui a gente tem casca grossa, aguenta a pedrada, né, faz parte do trabalho. Mas reconheci o erro, que o Rafael reconheceu depois o dele, né, e eu tinha publicado a mensagem dele, com as minhas perguntas, reconheci o erro e está tudo certo, mas essa imagem aqui, que é inteligência artificial, eu já tinha divulgado antes, porque eu acho que ela resume muito bem o encontro do Flávio com Trump, que é a foto oficial, só que atrás um Lula meio incomodado, né, meio invocado, olhando pela janela, né? Então, esse para mim foi o grande resumo da ópera. O Lula estava conseguindo ali alguns elogios públicos do Trump, uma certa aproximação, porque estava negociando pautas do interesse dos Estados Unidos. O Trump é um sujeito pragmático, eu cansei de trazer essa análise aqui, né? Não confundam elogios com alinhamento ou aproximação. O Trump já elogiou até o Kim Jong-un, Xi Jinping nem se fala, né, e por aí vai. Então, a turma da esquerda, com um complexo de vira-latas, com esquizofrenia, adora falar mal do Trump, falar mal do império estadunidense, e quando vem uma reportagem do New York Times elogiando o Lula, eles ficam derretidos, e quando o Lula consegue uma reunião com o Trump e arranca um elogio dele, pronto. Os caras ficam em polvorosa, porque eles são incoerentes, hipócritas, né? Mas a verdade é que o Lula vinha conseguindo, de alguma maneira, utilizar essas negociações com Trump de forma eleitoral. O presidente brasileiro é respeitado pelo presidente americano e por aí vai, né? E não é nada disso. O Trump estava de olho ali em algumas pautas que a gente já elencou aqui algumas vezes. Por exemplo, questão das Big Techs, o Lula trai, como vamos mostrar, né? A questão dos satélites chineses, a questão do crime organizado, principalmente na área da asfixia financeira, do combate à lavagem de dinheiro, que acontece nos Estados Unidos, inclusive, e da questão das terras raras, que é sensível para os Estados Unidos. O Lula prometeu provavelmente um monte de coisa, e estava claro que ele não ia cumprir nada. Então o Trump já se tocou disso,
faz uma reunião com o Flávio, que é um senador da República, um pré-candidato, então isso tem um peso, não é um chefe de Estado. E a turma começa a analisar que o Trump sentado quer dizer menos respeito do que em pé, do que... Negócio de doido, né? Negócio de doido. Então, foi um encontro muito importante. Disse isso no minuto seguinte ao encontro. Flávio marcou um golaço, né? E, segundo o próprio Flávio, naquela coletiva que não aconteceu na embaixada, porque a embaixada não é do Brasil, pelo visto, é do Lula, né? O Itamaraty se apequena com essa decisão, porque é um senador da República querendo usar um espaço para uma entrevista depois de uma reunião com o presidente da democracia mais importante do mundo. Eu acho que caberia a embaixada ceder. Não o fez por picuinha, porque são os barbudinhos do Itamaraty que aparelharam, de alguma forma, a nossa chancelaria. Então, na entrevista, na coletiva de imprensa, que acho que o Flávio se saiu muito bem, ele disse que levou a pauta principal, que era a questão da segurança pública, o pedido para que o governo americano considerasse, classificasse o PCC e o Comando Vermelho grupos terroristas. Eu estou vendo hoje algumas pessoas falando o seguinte: o governo americano já ia fazer isso, já está sendo ventilado na imprensa faz tempo, e o Flávio se aproveitou do momento e tudo mais. Ora, não precisa achar que o Flávio convenceu o Trump disso, para entender a relevância do timing. O Marco Rubio divulgou no dia seguinte do seu encontro, inclusive, com o Flávio Bolsonaro. Então, mesmo que os Estados Unidos já tivessem com a adesão tomada, aguardando um momento, sei lá, eles escolheram esse momento porque eles queriam demonstrar alinhamento com o Flávio. Até para lembrar ao Lula que o Lula não está sozinho na corrida, que existe uma alternativa, que os Estados Unidos podem endossar, eventualmente, a candidatura do seu adversário. Eu nem acho que vai acontecer de forma direta, tenho mantido aqui essa análise. Acho que os Estados Unidos vão ficar, o Trump vai ficar neutro na disputa. Neutro de maneira oficial. Mas o que nós vimos esses dias é um endosso. Nem que seja um alerta para o Lula, do tipo, se liga aí, é bom tu começar a cumprir as promessas e os acordos, senão eu tenho plano B, né? Nem que seja isso, mas é uma forma dele apoiar o Flávio. Numa pauta que é super sensível para a campanha do Flávio e para o Brasil. Talvez seja o carro-chefe da candidatura do Flávio, bater na tecla da segurança pública, que ninguém aguenta mais a criminalidade no Brasil, ninguém. E o Marco Rubio, no dia do seu aniversário, entregou esse presente para a campanha do Flávio e para o Brasil, porque é do interesse do Brasil todo, decente. Aliás, essa decisão do governo americano serviu para escancarar esse abismo, essa divisão existente hoje no país, entre a turma que passa pano para narco-estado e a turma que quer endireitar o país, que quer combater de verdade a criminalidade. Aqueles que aterrorizam 1/4 da população brasileira. Em territórios dominados pelo crime, onde não há qualquer resquício de soberania nacional, até porque o Estado não chega. É um Estado paralelo. É o traficante que decide se a filha vai casar com ele ou não, vai ser namoradinha dele ou não, e o pai tem que aceitar ou morre. Fecha o comércio, reabre. É o traficante que manda em tudo ali. Não é comércio de droga apenas. É tudo. Eles são o Estado paralelo, que tomaram de assalto trechos gigantescos do território nacional. Terroristas. É que nem o Hamas na faixa de Gaza. Então, o que aconteceu é um divisor de águas que serviu para expor em praça pública, ao meio-dia, quem está passando pano para PCC e quem está querendo combater o PCC. Nunca ficou tão clara essa divisão. Vamos voltar nesse assunto, claro, mas o Lula assinou o decreto
que é um decreto da censura, que eles vêm tentando desde o primeiro governo Lula, 2003. O CNJ, Conselho Nacional de Jornalismo, era isso. Ancinave era uma tentativa também de criar ali o controle na área de comunicação. Depois veio o PL das fake news, e agora vieram decretos que visam a impor uma certa autocensura às plataformas e também servir de mecanismo para censura direta por meio desse Ministério da Verdade que o PT criou. As Big Techs criticaram, óbvio, os decretos. Pediram revisão ao STF. O problema é que o STF está aparelhado também pelos petistas. Então, de novo, lembra dos itens aí de negociação do Trump com o Lula? Um deles está aí, a resposta, né? Lula não vai cumprir nada. As Big Techs estão cansadas, né? E pressionam o Trump, até porque elas estão mais alinhadas ao Trump. Antes elas eram muito democratas, progressistas, aceitavam, inclusive, participar do complexo de censura nos Estados Unidos contra os republicanos. Baniram o Trump do X, do Twitter, né? Não do X. Na época que era o barba de bode lá, o Jack Dorsey. Veja o que o Google fez, o Alphabet, agora no Memorial Day, segunda-feira. Colocou lá a bandeira americana no lugar dos dois O's do Google. Olha, eu não via isso há muito tempo. Então as plataformas mudaram de postura, estão alinhadas com o Trump. O Elon Musk nem se fala, né, do X, e estão pressionando em relação ao Brasil, porque o Brasil vai à contramão.